além do grupo, eu vou colocar no Google Classroom também, tá bom? Então, vamos lá, tá? Bem, eu vou tentar, né, contar a história do Java aqui bem rápido, tá? É muita coisa, mas assim, eu vou dar uma resumida para a gente poder entender a lógica das coisas, inclusive o porquê e das mudanças que se fez, né? Aí, né, para se criar, na verdade, né? O Java ele deriva da linguagem C, né? Mas ela foi a partir de uma necessidade, né? Toda evolução ela nasce a partir de uma necessidade. E foi exatamente aí, né, de uma necessidade. Então, a história do Java, eu coloquei do ENIAC a Marte, a linguagem que já foi mais longe, literalmente, né? ENIAC aí, né, gente, foi o primeiro. A gente tem que falar sempre, quando a gente fala de qualquer coisa da informática, do primeiro computador que se existiu, né? Então, o ENIAC foi um computador na Pensilvânia, né? Totalmente diferente aí do que nós temos hoje. Pra ter uma ideia, ele ocupava todo um andar, né, da Universidade da Pensilvânia, só com aparelhagem, né? O que hoje não se tem mais, né? Porque a CPU, né, que é o, o, o processador, né, que fica dentro da torre ali, na placa-mãezinha, ele processa tudo aquilo ali e muito mais, na verdade, do que toda aquela aparelhagem, né, que se tinha um andar inteiro da universidade, né? Então, a evolução tecnológica permitiu isso acontecer, né? E hoje nós não temos aí essa necessidade, né, de termos um equipamento tão grande assim para fazer processamentos tão, né, na verdade temos equipamentos bem menores com processadores muito melhores do que aquele ali, né, indiscutíveis, né? É até interessante isso, não sei se você sabe, que o microchip ele nasce no Japão, a tecnologia, né? Isso aí advém logo depois da Segunda Guerra Mundial. Alguém chegou aí. E ele vem exatamente como uma possibilidade totalmente nova a partir do momento no qual, na reconstrução, né, do Japão, não se tinha ali mais, até hoje, inclusive, é proibido, né, ele perdeu para os Estados Unidos, né, a guerra termina em 44, mas até 45 ainda eles ficam, Estados Unidos e Japão ainda estão em guerra, até a famosa bomba de Hiroshima, né, que foi a bomba nuclear que foi lançada, dizimou o Japão, aquela coisa toda, e aí os Estados Unidos se declara como campeão da guerra e tal, e aí eles fazem um contrato, né, no qual, um acordo, na verdade, no qual fica proibido aí para os Estados Unidos, desculpa, para o Japão ter exército. Então, o que se tinha de verba que era para exército japonês foi todo para educação, né? E, obviamente, para educação, criação de tecnologia, né? E aí uma das coisas que se desenvolveu ali foi a questão do microchip, né? O microchip ele vem com uma proposta ali de pequenos circuitos microscópicos mesmo, né, que fazem altos processamentos. E assim nasce o microchip, assim nasce a essência do computador, né? Lembrando que quando a gente vira e fala de computador, a gente tem essa ideia toda de que computador é só esse que a gente está usando, né? Computador, definição de computador é todo e qualquer aparelho, né, que faça peraí, deixa eu lembrar aqui certinho, que é muita coisa, né? Que faça processamentos externos, né? Processamento de dados externos a partir de uma máquina, né? Então a gente pensa que o computador é só o desktop ou notebook, mas não, tudo que tem um processador interno que faz esse processamento de dados, né? Que não é originário ali do ser humano, embora necessite do ser humano ali para poder programar. Vamos lembrar que toda máquina é burra, né, gente? Por isso que nós estamos aprendendo programação, que a gente tem que dar todas as instruções hiper-líperes para que eles entendam, para que a máquina entenda. Ela não entende nada,
né? Se esperar que ela vai ter ali. Nós temos aí, né, desenvolver a questão da tecnologia artificial, mas até para a tecnologia é necessário você fazer uma programação anterior, né, ao que nós vamos chamar de NI, né, neurônio da informação, né? Então, até isso a gente vai ter eu não sei se vocês já fizeram em lógica, né, daqui uma pseudo-interface, né, de IA, utilizando aí Portugal para poder programar um código de jogo da velha, que vocês jogam contra o computador, mas vocês programaram o computador. E quanto mais vai jogando, mais ele vai aprendendo, né? E ali vai ficando mais difícil. Até que sempre vai ficar velha, até você dar uma... Alguém pediu para entrar? Até você dar aí uma jogada fora, né? Que ele já aprendeu todas as possíveis. Ou fazer alguma coisa nova. Mas uma hora limita-se, né? Sobre as possibilidades. Então, dá mais para ser um jogo extremamente simples, né? Mas é essa a ideia, né? Então, nós damos a instrução à máquina, tá? E aí, como eu estava falando, toda e qualquer aparelho, né, que tenha um processador de dados internos, tá, será denominado, chamado de computador, tá bom? Então, nós temos aí smartphones, smartwatch, TVs, né, smart TVs, né? Nós temos. O povo me pergunta, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Por exemplo, se você tem ali um micro-ondas e ele é programável, então ali é um computador. Aí me perguntaram assim em sala de aula já, né? E uma air fryer? Uma air fryer é um computador? Aí eu falei, peraí, vamos analisar, né? Primeira coisa, nós temos dois tipos de air fryer, né? Se for aquela na qual você tem um monitor, na qual você coloca um tempo, né, digitando de forma digital, né, e ele roda, então sim, nós temos um computador. Se for aquela com mecanismos totalmente analógicos, né, de rodar o botão, então não estamos falando ali de computador, tá? Então, nós temos airfryer que podem ter computador e podem ser que não tenham, né? Então, a definição aí vai ser ter um módulo processador, né, interno, né, que processe dados a partir, né, das instruções pré-programadas, tá bom? Então, essa é a definição de computador de uma forma geral, tá? Então, saindo do computador, falando agora um pouco da questão das linguagens, né? A primeira linguagem mesmo, né, foi a Planck-Bull, que foi lá na década de 30. Gente, isso aí começou como uma ideia extremamente... e é engraçado que nós vamos ver isso novamente aí na própria questão do Java. Ele começa com uma questão... Era uma tecnologia extremamente revolucionária, muito boa, porque nós estamos falando de uma linguagem de programação já aí possível de ser utilizável, né? Só que ela não foi para frente. Por que ela não foi para frente? Ela não foi para frente exatamente porque não se tinha ainda na sociedade um pensamento de utilização. Se tinha várias possibilidades, mas as pessoas não conseguiam pensar numa boa utilização aí da, 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 da linguagem no seu dia a dia. Ou seja, é a mesma coisa daquela coisa, se tinha uma ferramenta sensacional, mas não se tinha uma cultura para utilizá-la, né? Isso vai ser muito interessante, porque isso, na tecnologia isso acontece bastante, né, gente? Quando a gente fala de coisas novas, às vezes as coisas são aí desenvolvidas há muito tempo, né? E elas só vão realmente aí ter valor posterior, tá? Então, então a própria programação, em suma, ela nasce com essa ideia, com essa mancha aí, digamos, né, de realmente não compreensão de utilização, né, no dia a dia, tá? E aí várias outras foram com grandes nomes, né? Algumas que são aí muito importantes historicamente, né? Foi a Fortran, que foi a primeira, ela ainda utilizava cartão perfurado na máquina para entendimento
de código, ou seja, hoje a gente utiliza código-fonte, né? A gente vai lá e escreve o comando, né? Igual nós estamos aprendendo vários comandos aqui, né? Agora, o que nós vamos estar aprendendo na linguagem Java serão comandos para se colocar aí no código-fonte. Mas até então não se tinha esse tipo de comando em linguagem, igual nós vamos fazer, né? Que nós vamos chamar de código-fonte, tá? No caso da Fortran, por exemplo, esses comandos eles eram produzidos externamente a partir aí de cartões perfurados, tá? Na Lisp e na Lisp Process também, tá? Aí nós tivemos aí a COBOL, né? Com COBOL e o ALGOL 60 foram duas linguagens que foram totalmente revolucionárias. Inclusive existe COBOL até hoje, tá? Em algumas empresas, principalmente alguns bancos. Eu sei que, por exemplo, os bancos brasileiros, principalmente os estatais ou semi-estatais, nós temos estatal aí a Caixa, semi-estatal nós temos Banco do Brasil, mas principalmente eles, eu sei que mudaram tudo, estava num processo gigantesco aí de mudança de programação interna, né? E estava saindo exatamente do COBOL, colocando Java em tudo, tá? Inclusive meu tio, ele participou desse projeto, ele ficou anos lá em Brasília desenvolvendo esse projeto junto com a Caixa Econômica, tá? Eles hoje utilizam em outra, inclusive utiliza Java nos periféricos, tá? E ou seja, no front-end, mas no back-end todo eles estão utilizando o sistema SAP, tá? Que é uma linguagem, trabalha com uma linguagem desenvolvida na Alemanha, todo um sistema alemão ali, né? Que é bem específico. Inclusive, uma das coisas que eu indico para vocês, viu, gente? Assim que vocês terminarem de formar e tal, se vocês tiverem oportunidade de fazer um curso de SAP, tá? O famoso SAP, né? Várias estruturas estão utilizando, fazem utilização desse sistema, né? E assim, o salário é bom, muito bom. O salário de tecnologia já é muito bom, né? Isso é fato, né? Mas de programação, então, nem se fala, né? Porque falta mão de obra, gente, falta mão de obra, então, assim, peguem a oportunidade e vão, tá? Porque, assim, todos os locais que vocês veem falando de tecnologia, falta mão de obra mesmo. Isso não é só no Brasil, não é no mundo inteiro. Isso é mais gostoso ainda. E outra coisa, que a gente aprende aqui, você pode utilizar no mundo inteiro, né? Sem necessidade, inclusive, nem de tradução a priori, né? Visto que o código-fonte ele é básico. Então, nós que falamos português, os comandos eles serão, né, em inglês. Inclusive, uma das coisas que eu faço muito é essa questão de tradução, de entendimento do código, tá? O povo tem mania hábito de falar assim que Java é pesado, é difícil. Nós vamos ver que Java não é difícil. E se você tem uma base de lógica, né, bem estabelecida, mas os comandos de Java são muito grandes. Gente, nós temos IDE, nós vamos escrever quase nada de comando, né? Quando chegar na hora de escrever comando, eu ainda estou passando para vocês aqui, estou todo com uma lista, né, de atalhos. Então, o programador utiliza atalho, né? Hoje antigamente a gente, né, quando nos primórdios lá, o início da programação toda era feito no prompt de comando, aquela tela preta, você não tinha ali como testar o código, você tinha que escrever tudo 100% correto, uma letra diferente, principalmente no Java, que é meio sensitive, né? O que é isso, né? Então, se a letra é minúscula, maiúscula, vai fazer diferença no código, né? Então, isso é uma das coisas que nós vamos prestar muita atenção quando estiver escrevendo, né? Hoje eu vou passar para vocês aqui, inclusive, essa parte eu não abro mão de passar, né? Que é o Camel Case, tá? Que o Camel Case é o quê? Seria como se fosse a gramática para nomenclatura de coisas em Java, tá? Há coisas, né, por exemplo, para nomenclatura de uma classe, de um objeto, tá? Que se você colocar fora do Camel Case, vai aceitar,
Mas nós não estamos falando aqui simplesmente de fazer por fazer de qualquer forma, né? Os seus colegas que vão estar trabalhando com você como programadores, eles vão exigir que você coloque uma nomenclatura correta. Assim como vocês aprenderam, né, semestre passado, ano passado, desculpa, a questão, por exemplo, de uma indentação, né? A indentação ela não é obrigatória. Se não indentar, o código vai funcionar. Vai, né? Mas indenta mal e tenta procurar emprego no mercado de trabalho. Seus próprios colegas falam, peraí, o cara não sabe nem indentar, né? Tipo, é uma questão que não é obrigatória para o sistema, mas é obrigatória para o mercado de trabalho. Então, são coisas que não estão, algumas dessas, por exemplo, não estão lá no livro no livro, né, de teoria do Java, em suma, mas que na prática, isso aí no mundo inteiro, na prática, né, da programação é extremamente importante. Uma indentação, né, uma utilização de camel case certo, no caso do Java, tá? Nós vamos ver amanhã em JavaScript que algumas coisas mudam, tá? Mas isso é extremamente importante para nós entendermos, tá? Inclusive, uma das coisas que eu não estiver falando, se não me engano, vai ser semana. Falando nisso, gente, até combinar com vocês aqui. Semana que vem eu estava marcado de falar com vocês na terça-feira de manhã. Só que o que acontece? Eu moro lá em Caeté, né? Então, assim, eu dou aula para vocês cedo, para poder chegar para dar aula presencial à tarde, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Então, eu vou mandar para vocês lá, porque assim, eu demoro muito tempo para chegar aqui. Né, de 2 horas a 2 horas e meia, assim, lá de casa, até no Dutra. Então, assim, sair 11h30 para pegar aula 1 hora, eu acho que eu não vou dar conta. Tá? Então, eu combino com vocês como é que nós vamos fazer direitinho, tá bom? Para a semana que vem, porque nós vamos ter semana que vem aula presencial, né? Semana nós vamos ter online, semana que vem nós vamos ter aula presencial. Então, já está marcado, nós vamos, segunda e primeiro ano, então nós vamos ter terça, quinta e sexta, nós temos aulas marcadas, né? Mas depois eu combino isso com vocês aí direitinho, tá? Então, voltando aqui. Então, eu falei todas essas questões extremamente importantes aí, mas voltando do desenvolvimento aí, né, das linguagens, tá? Várias vieram e foram, né, conforme a necessidade ou as possibilidades. Nós vamos ver aí que as bibliotecas vão fazer toda a diferença, né? Inclusive, hoje eu vou estar comentando sobre bibliotecas, tá? Mas não as bibliotecas do Java específicas, né? Essa aí vai estar na próxima semana que nós vamos estar na área de programação. Hoje eu vou passar um primeiro programa para vocês e explicar o que está escrito, como está escrito, o que está querendo dizer cada coisa que está ali, né? Depois que a gente entende isso aí, fica muito mais fácil, tá? Então, voltando na evolução aqui, nós tivemos aí um grande marco na década de 80, que foi a linguagem C, né? Que até hoje ainda é muito usada, muito, mas se for pegar historicamente, foi a mais utilizada até hoje, sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos a C, né? Logo em seguida, essa C, ela desenvolve, inclusive as plataformas que nós conhecemos mais utilizadas, que é o Windows, Linux e macOS, elas são plataformas escritas em C. Android é escrito em C, né? O próprio iOS é escrito em C, tá? Então quer dizer que todo sistema operacional é escrito em C, mas roda com Java, roda outras coisas? Não, nem todo sistema operacional é escrito em C. Tem um sistema operacional, por exemplo, que eu acho que vocês não conhecem. E outra coisa, não existe não é só esses três, não, Windows, Linux e macOS, não, tem vários outros. Um que eu até estava comentando, né, na sala de aula semana passada para alguns alunos, que eu tenho muita vontade de conhecer, é o Google, não, Chrome OS. O Chrome OS é um sistema aí todo desenvolvido para navegação. Então, é um sistema operacional, né? Ou seja, ele é fundo ali de sistema, né? De plataforma para sistema, ou seja, é nele que os sistemas, ele é o sistema de fundo, ou seja, é como se fosse um cenário, né? Ele é o cenário de fundo para que os atores ou os programas, né?
entre em cena ali, né, para poder fazer seus papéis, tá? Então, a grande maioria é em C, tá? Mas o Chrome OS é em JavaScript. Então, nós temos um sistema operacional em JavaScript, para você ver. Ele é todo voltado aí para uma questão mais de navegação para a internet automaticamente, né? Bem uma demanda dos próprios produtos, dos próprios sistemas que o próprio Google desenvolve, né? Então vamos lá. Mas isso aí na questão do C, né? As que nós mais utilizamos aí hoje são em C, né? O que acontece? Nós vamos ver, igual o Java, quando a gente, né, instala o Java, ele vai vir com o Java Lang, que é a linguagem Java, que é o básico, né? Mas aí é necessário você fazer importe de quê? De bibliotecas, que são possibilidades. Para vocês entenderem o que é uma biblioteca, vocês lembram quando vocês aprenderam no Visual, né, que vocês tinham as funções lá? Então, o que eram as funções? Né? Você tinha lá, transformar seno, achar o seno automaticamente de tal coisa, o cosseno de tal coisa, né? Qual que é em qual local está a letra tal? Então, ele vai lá e te fala. Então, isso aí são funcionalidades que estão além da lógica básica, né? Que dão possibilidades de desenvolvimentos ali no programa. Então, isso são bibliotecas, tá, gente? E aí foi exatamente o que aconteceu, né? O C, ele chegou ali a um certo limite básico só sobre a lógica, tá? Assim como também nós tivemos uma outra linguagem, tá? Que foi muito utilizada, inclusive eu aprendi lógica na faculdade com ela, eu não aprendi com Portugal, né? Foi o Pascal, né? Pascal é ainda uma linguagem, ainda tem alguns lugares, mas tem, né, como não tem mais novas funcionalidades e tal, é uma linguagem praticamente morta, né? Mas ela é muito utilizada academicamente. Para quê? Para entendimento aí de lógica de programação, tá? Só que ela é toda em inglês, né? Então, nós temos o pseudocódigo hoje, né? Utilizando aí o Portugal, para vocês aprenderem é muito mais fácil, tá? Mas, no caso, a diferença é que o Portugal, ele é um pseudocódigo. Pascal, não. Pascal é uma linguagem mesmo, tá? Inclusive, tem ainda algumas aplicações em Pascal, mas é aquela coisa que eu falei, ninguém desenvolve nada, né, mais sério em Pascal. Utiliza muito Pascal como pseudocódigo, tá? Diferente de C, que ainda tem muita utilização. E aí tivemos aí algumas evoluções de C, tá? Que o C, a posteriori, virou o C++, tá? O que esse mais significa? Nós vamos utilizar mais como incremento aqui também, tá? Depois eu vou explicar para vocês a lógica desse comando mais, tá? Mas esse comando mais vem de C, tá? Que é o comando de um incremento, tá? Então, quando a gente for utilizar, por exemplo, uma estrutura de repetição, igual vocês viram lá em lógica, né? Que aqui tudo nós vamos utilizar de lá, tá, gente? Vocês viram que nós temos o enquanto, para, né? Aonde que nós não vamos utilizar? Não, vamos usar sim. Vamos usar sim, senhor. Para poder cada passagem, né? Enquanto, para, repita, tá? Então, todas essas três estruturas nós vamos utilizar aqui. E aí, em vez de colocar aquele contador, né? A gente coloca o contador e em vez de receber mais um, você só coloca mais. Aí você vai, dependendo da lógica, você coloca o mais antes ou depois, dependendo do resultado que vocês vão querer ter. Mas isso aí deixa para gente para frente que nós vamos ver, né, como é que faz essa questão do incremento com mais. O que é importante vocês entenderem aqui é que o nome da linguagem C virou C++, porque ela teve um incremento na linguagem como um todo. Então, eles utilizaram essa ideia do mais, que é mais um, né, que seria como operador de mais um, para indicar que, opa, essa aqui não é C, mas é C.1, né? please, C mais um, tá? E, inclusive, ela foi desenvolvida, né, na época em que ela estava como C++, tá? Que o pessoal utilizou e começou a desenvolver a linguagem Java, porque ela também tinha uma limitação, tá? Que a posteriori, tá? O C++, hoje, né, nós temos aí, que é o C Sharp, né, que é o C com aquela cerquilha,
né, que seria, o povo chama de jogo da velha, tá? Tem a ideia de ser o mais, mais. Então, o jogo da velha ali tem a ideia de ser 4 mais, você fala que é mais, que seria, né, a segunda versão, né? Segunda versão não, né? Segunda implementação de C, né? Que hoje é muito extremamente utilizado, né? Também. Não está na lista hoje das mais utilizadas, eu estou vendo. Hoje está JavaScript em primeiro lugar, né? Python, Java, depois PHP. E Raspberry em quinto. Eu até assustei, muda toda semana, tá, gente? Isso aí é uma média que é feita conforme o quê? Conforme as produções que vão sendo colocadas. É interessante que PHP estava uma linguagem quase morta, né? E com você ver como é que faz diferença para vocês, né, ter uma noção de uma biblioteca, né? O incremento de uma biblioteca aí em PHP fez com que PHP voltasse na alta, né? Por quê? Porque é uma funcionalidade nova que até então não se tinha, né? E PHP é muito utilizado principalmente em back-end, não que não seja em front-end, tá? O pessoal prefere utilizar o JavaScript no front-end e PHP em back-end. Mas dá para usar os dois nos dois, tá? Inclusive, né, várias utilizações de JavaScript em back-end, tá? Até mesmo, para tudo, na verdade. Vamos ver que a versatilidade das linguagens hoje, seja uma linguagem mais voltada para a web, seja uma linguagem mais voltada para a aplicação, né, hoje não fica muito fechado, né, visto que a maioria das aplicações elas acabam necessitando aí de uma conexão com a rede e vice-versa, né? O que você pega para desenvolver para o navegador, você consegue desenvolver um sistema tranquilamente, né? Então, voltando aqui. Então, na época lá, nós tínhamos, né, já estávamos com o C++, tá? Mas a linguagem C, ela não era... Ela tem uma grande diferença, né? Ela chega com essa possibilidade porque ela traz uma, uma proposta nova que é o quê? Né? Ela foi chamada de linguagem multiplataforma, né? Ou seja, ela pode ser utilizada em várias plataformas diferentes, tá? Então nós temos aí, né, com a utilização de C, né, Windows, Linux, Firefox, macOS, Windows, Android, iOS, tudo escrito em C. Né? Então são várias plataformas diferentes que vão rodar várias coisas diferentes, pode ser várias utilizações. Né? E aí há uma grande diferença aí, que é um grande marco, que é o projeto que se tinha até então na Sun Microsystem, né? Que se chamava... ele termina se chamando, né, Star 7, mas ele começa sendo chamado aí de Oak, né? Ou, não, peraí, não, desculpa. Oak é depois. Era Green Talk, tá? Na verdade, Green Talk era o nome da linguagem. O projeto mesmo era o projeto Oak, tá? E ele necessitava ali de uma nova... O que consistia esse projeto? Era um aparelho, né? No qual um sujeito chamado Gosling, lá na Sun Microsystem, em 90, né? Ele trouxe essa ideia desse projeto, que seria um aparelho ali, tá? No qual ele conversava, né? Ele fazia, né, interatividade com vários aparelhos dentro de casa. Então, você tinha o mesmo aparelho, tá, no qual você controlava som, controlava televisão, controlava luz, controlava algum eletrodoméstico, tá, que se precisasse, até mesmo janelas, né, que você colocasse, você poderia controlar com esse aparelho, tá, que sim, foi o Green Talk, tá? Foi necessário criar uma linguagem para isso acontecer, porque até então o que acontece? Se tinha uma limitação, né? Para cada... Acho que agora eu já até posso passar para frente aqui.
Aqui, ó, vamos entender um pouquinho aqui da diferença de uma coisa para outra, tá? Para cada sistema, tá? Para cada sistema operacional que se tinha de ter um código, né, fonte um pouco adaptado em C, tá? Para passar por um compilador específico do sistema operacional em si, tá? Para gerar o sistema completo, ou seja, né, o que vocês vão estar desenvolvendo. Tá? Então, por exemplo, você escrevia lá o seu código-fonte, né, em C, tá? Seja C ou C++, você tinha que escrever ele todo, tá? Esse código, ele tinha que passar num compilador que é específico daquele sistema operacional, tá? Para poder funcionar. Ah, eu quero usar o mesmo código, mas eu quero, em vez de trabalhar agora em Linux, eu quero trabalhar em Windows. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar o código, você vai ter que fazer algumas adaptações, né? Ou seja, na escrita, nos comandos dos códigos em C, para, né, o sistema operacional Windows, tá? E passar por um compilador que seja específico de Windows para ele poder funcionar como sistema completo. Tá? A mesma coisa no caso do macOS, né? Que são os computadores da Apple, né? Então você tem que fazer um código adaptado para passar por um compilador que seja específico para o sistema, mesmo sistema funcionar. E aí, o que acontecia? Imagina como que seria trabalhar com esse projeto, né, do Green Talk aí, de maneira que ele ia ter, como é que ele ia fazer? Com o mesmo aparelho, né, ele conseguir, né, programar várias outras coisas na casa, tendo que fazer um código para cada coisa, ia ficar muito grande, ia ficar muito pesado. E aí, começou a ficar inviável o projeto, tá? E aí, o Gosling, junto com sua equipe, tá? Que era o Green Team. Tá? O Green Team, ele faz, né, uma alusão, nós estamos falando da década de 90 aí, né, gente? Ele faz uma alusão àquele conceito do Dream Team, né, que não sei se você sabe, mas nas Olimpíadas aí se tinha, né, até hoje, né, o chamado de time dos sonhos, né, que é onde reuniu os maiores jogadores da NBA, basquete dos Estados Unidos, numa seleção que, assim, literalmente era o time dos sonhos, era a seleção dos melhores, que até hoje não se teve, mas, né, uma reunião de craques de uma mesma, né, tão bons assim, que estavam reunidos numa mesma época, né? Então, essa ideia do Dream Team, que é do time de basquete estadunidense, eles pegaram aí um nome parecido, fazendo uma alusão ao conceito, tá? E criaram esse projeto que chamava-se Green Team, né? Ou seja, fazendo alusão desse time dos sonhos, criar uma coisa nova que seria extremamente revolucionária, e foi isso que eles fizeram, né? A princípio, assim, eles começaram a desenvolver aí, tá? Esse projeto que até então, tá? Era o Green Talk, então o Green Team era o nome da equipe, tá? O projeto se chamou Green Talk, tá? A posteriori, esse projeto ele foi rebatizado de Oak. Oak, para quem não sabe, significa carvalho, conta a lenda aí, que da janela aí do Gosling se tinha uma visão muito grande de uma árvore de carvalho, ele falava, vamos trocar, colocou o nome de Oak, né, que era carvalho. E aí eles criaram o aparelho em si, tá, que se chamava Star 7. Tá? Então, ou seja, eles realmente fizeram essa linguagem acontecer, tá? A partir dessa loja que eu vou ensinar para vocês aqui agora, que foi o diferencial e é o diferencial do Java, né? Então, eles tiveram de criar uma outra linguagem, tá? Que até então se chamava Oak, tá? Para conseguir fazer essa proposta de uma multiplataforma e intercomunicação, que é o mais importante, né? Em tempo real, intercomunicação. Hoje, outras linguagens fazem, principalmente com o advento da internet, nós estamos falando aqui, gente, até então não se tinha conexão com rede de internet, tá? Nós estamos falando de 90, tá? O grande marco da internet, não que não existia internet, né? Internet existia. Estou falando de
interação com a internet como nós temos hoje. Isso aí nós não... Opa. Oi. Eu apaguei o que sem querer aqui. Aqui. Já se tinha, mas não se tinha essa questão da rede, a rede mundial, tá? Então, esse projeto aqui até então, ele tinha programação, mas essa programação ela não era para a rede, tá? Era uma programação para estruturas, até então, pela demanda do projeto aí, né? Estruturas extremamente do dia a dia, tá? E aí, o que acontece? Eles fizeram, acho que foram 6 ou 7 Star 7 apenas, só que ninguém comprou a ideia na época, né? Ninguém... Hoje a gente faz isso, né, gente? Hoje a gente tem a Alexa aí que faz exatamente o comando de voz, né? É uma outra coisa, né? Nós só fomos, né, ter como utilização normal aí como é que fala? A tecnologia é essa de... Não é push to talk, não, talk screen. Desculpa, talk screen, né? Que é tocar, né, na tela do telefone. Isso para vocês que são a nova geração é extremamente normal, como sempre tivesse existido. Gente, na década de 2000 isso aí não existia, não. Isso aí foi lá para segunda década, segunda metade da segunda década ali de 2000 que o negócio popularizou, tá? Então, nós estamos falando aí de cerca de 25 anos, né, de diferença, porque o Star 7, ele já era com a tecnologia de touchscreen. Era toda a tela, né, a interação era feita com toques na tela. Então, até isso, nós estamos falando de 90, gente, é muito tempo, né? Na verdade, eles terminam em 92, né? Ele fecha em 92, mas ele começa, são 2 anos aí para poder desenvolver isso aí, e a posteriori vira revolucionário. Por quê? Porque em 94, o Tim Berners-Lee, né? O Tim Berners-Lee, vocês viram, estão vendo aí em HTML, né? Ele é o criador da ferramenta HTML. Eu gosto de não comentar que HTML não é uma linguagem, né? Assim como CSS também não é uma linguagem. Diferente de JavaScript, que é uma linguagem, né? Ou PHP, que é uma linguagem. Mas o HTML, o CSS não são linguagens, são ferramentas ali, né? Que você utiliza junto com uma linguagem. A linguagem cria essa interação, né? Mas é extremamente importante. A estrutura de toda a internet, ela nasce com HTML, né? O Tim Berners-Lee sempre vai estar sendo falado, seja aqui, vocês vão ver CSS vai ser falado, HTML vai ser falado, programação web vai ser falado, porque o cara é muito importante, né? Então não tem como a gente não falar. E aí, em 94, o Tim Berners-Lee, ele estava desenvolvendo, né, o HTML, tá? NASA Microsystem, que é a mesma empresa que Gosling também trabalhava, tá? E aí ele se viu com uma coisa que, peraí, nós estamos falando agora de uma coisa extremamente nova, né? Que vai ser de proporções mundiais, que ele está falando de uma rede mundial, da utilização dela de forma acessível a todos, que até então se tinha, né? Mas quem que detinha aí esse contato, né, com a rede? Você tinha grandes universidades, tá? E governos, né, fontes governamentais, tá? Então, é totalmente diferente isso aí do que nós temos hoje, gente. Hoje, você tem um telefone, você pega ele aqui, você abre o navegador, você está conectado com o mundo inteiro. Então, assim, hoje isso é possível, tá? Até 94, antes de 94, essa popularização que nós temos, essa globalização não, vamos colocar de popularização da internet, né? Ela não existia, assim, ela era bem elitizada, não era qualquer um que tinha acesso, né, à internet. Eu lembro ainda muito bem que na época, quando estourou, que aqui também foi uma coisa bem, né, foi um boom assim, né, em 94,
foi em 94, se não me engano, acho que era em 96, você tinha o Windows, lançou o Windows 95. Em 94, eu esqueci qual que eram eu tinha um computador, gente, e era um negócio assim, de outro mundo, fora do que nós temos hoje, assim, né? Eu lembro de 96 eu lembro mais, 96 foi quando lançou o Windows 95, né? E aí, é, e aí começou a vir para cá várias operadoras, né, de internet, né? E na época só tinha internet de escada, né? Então, assim, a gente fazia, eu lembro, em casa a gente fazia esse trabalho, até então a gente usava um negócio que era, vocês nunca ouviram falar, né? Toda a família acho que tinha uma casa assim, você tinha uma enciclopédia Barça. Eram 30, acho que era 30 e poucos livros, de 1 a 25, e ele tinha uns complementos lá. Então, era aquele tanto de livros, toda a pesquisa que a gente fazia em casa, a gente fazia dessa Barça aí. Era um negócio, assim, que foi... Foi um marco, assim, né? Até antes da internet vir, né? Depois vocês perguntam, né, a mãe de vocês e tal, se elas lembram aí da Barça, né? Isso aí foi muito utilizado. Mas aí o que acontece? A partir de 94, 96, começou ali se ter toda esse contato aí com a internet. Isso veio porque a partir exatamente desse projeto de 94 do Berners-Lee, tá? Juntamente com o Gosling, de fazer uma coisa que até então não existia. A proposta era de fazer um navegador de internet, né, que fosse multiplataforma funcional. Né? Então, qual que é a grande questão da diferença disso aí? O grande marco da diferença disso aí? Né? Agora eu estou possibilitando a qualquer usuário que tem um computador de poder estar entrando na rede, ter uma abertura, né? Um local para entrar na rede e comunicar com o mundo inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Em 94 mesmo, já se começou, a Sun Microsystem, ela começou o projeto Web Runner, tá? Que foi um projeto do Gosling junto com o Berners-Lee, tá? Unindo, né, essas tecnologias, tanto a tecnologia do HTML como a tecnologia desenvolvida, né, do projeto Woke, né, para interação, para possibilidade aí de você entrar, né, ou seja, você entra a partir de um navegador e você consegue comunicar com diversas plataformas possíveis, né, utilizando o mesmo programa. Então, isso é extremamente revolucionário, sem dúvida nenhuma, né? E assim foi. Tá? Quando eles foram, né, registrar a Oak, porque até então não registraram, porque não foi para frente, né? Finalizou em 92. Quando ia fazer o registro lá, viram que já tinha um nome Oak registrado. E aí o pessoal da equipe perguntou, né, o que vocês gostam, né? Assim, o que te dá energia para vocês trabalharem e tal. Aí na mesma hora o pessoal, né, Java Coffee, né? E o que é o Java Coffee? Java Coffee era um jargão utilizado para café forte, e ele vem do café mais forte do mundo, que é o café da ilha Java, né? Mas não necessariamente esse Java Coffee como bordão se diria, se faria, né? Essa alusão automaticamente aí ao café da ilha de Java, mas é qualquer café forte que fizesse essa função, tá? E é por isso que até hoje, né, o símbolo do Java é aquela xicrinha de café, né? Lembrando que é essa questão de café forte, passando a ideia de que é algo que dê energia para o trabalho, né? Dê energia, né? Dê vontade de estar utilizando. Então essa foi a grande ideia da essência do Java e do nome Java. Então até então não se chamava Java. Tá? Então vamos entender qual que é a diferença do Java aí para o C, tá? E aí principalmente na utilização aí das questões multiplataformas, né? Só para você saber, acho que eu já até cheguei a comentar, né? A Netscape, na mesma época, ela estava fazendo um projeto também para a interação com a,
a internet, que ia se chamar Live Script, né? Só que acontece, com a entrada, né, da linguagem Java e essa possibilidade de utilização multiplataforma, e agora com a rede, ou seja multiplataforma e agora mundial, né, o Java teve um grande boom. E eu acho que o maior boom, inclusive foi o início que eu coloquei lá, né, que, né, do ENIAC a Marte, a linguagem que mais, né, que foi mais longe, literalmente, realmente, todo o Mars Rovers, o projeto do Mars Rovers, que foi um robô que se mandou, agora, inclusive, tem um outro que está lá em Marte também, maior um pouquinho, mas o primeiro que foi para lá, o primeiro contato que nós tivemos realmente informações foi o Mars Rovers, e ele era todo programado em Java, né? E aí nós estamos falando de programação, nós estamos falando de robótica, nós estamos falando de leitura e de comunicação, tá? Então são várias coisas ali que estão ligadas, tá? Que se não fosse Java aí, não seria possível, não é que não seria possível, ia ser muito mais complicado. O Java resolveu tantos problemas na área de engenharia, né, de forma geral, porque quando a gente fala de engenharia, a gente pensa só nas engenharias básicas, né? Básicas não, clássicas, né? E hoje, por exemplo, independente da engenharia que for, você tem que ter pelo menos uma base de programação. Tá? Seja aí, quando você vai pegar todas as ementas, né, as disciplinas dos cursos de engenharia, nas diversas áreas, tá? Você tem programação. Engenharia de produção, engenharia mecatrônica, eletrônica, engenharia elétrica, engenharia de produção, por isso eu já falei, né, civil, de alimentos, seja qual for, né, visto que a engenharia ela vem dessa lógica matemática, hoje a lógica de programação, no mínimo a lógica de programação, ela é obrigatória, né, em todas as engenharias, tá? E algumas mais específicas, inclusive, vão estar entrando aí pesadamente, né, na área de linguagens, né? Principalmente, óbvio, né, engenharia de computação, tá? Inclusive, o curso que eu estou olhando para fazer agora é de engenharia de software, específico só para quê? Da produção de programação. Isso é bem bacana, assim, estou bem animado, inclusive. Mas aí vamos ver aqui agora a diferença do que é do Java para o C. Comecei a comentar aqui, tá? Mas, deixa eu terminar de explicar até chegar lá, a problemática, e eu voltei para cá. Então, nós já entendemos, eu expliquei para vocês como é que o C funciona, né? Então, eu escrevo o código-fonte em C, eu preciso de um compilador específico sobre a plataforma que eu estou utilizando para poder rodar o sistema completo. Se eu for fazer o mesmo código, eu tenho que fazer alterações no código-fonte, passar por um compilador diferente também para o sistema operacional específico para rodar aí o sistema completo, né? Então, se eu for passar para o macOS, mesma coisa, eu tenho que fazer alteração no código-fonte, tá? E aí ter um compilador para macOS para poder funcionar o sistema completo. Qual foi a grande revolução do Java? Tá? O Java, você escreve o código-fonte em Java. Esse código de Java, esse código-fonte ele não vai ser um código executável. Tá? Ele vai transformar num outro tipo de código específico chamado bytecode. Esse bytecode são instruções, microinstruções, mas ainda não são executáveis pela máquina. É necessário passar por um outro programinha chamado JVM, tá? E a JVM, que é a Java Virtual Machine, vou estar falando de todos essas nomenclaturas para vocês aqui agora, tá? A JVM, ela lê o bytecode e transforma automaticamente em qualquer em código executável pela máquina de qualquer sistema que possua uma JVM. Ou seja, dentro do Linux, do Windows, do macOS, eu só preciso de uma JVM. Todo código que eu escrever em Java, que será transformado em bytecode, será lido independente. Eu não preciso mais de um compilador específico de Linux, não preciso de um compilador específico de Windows. Né? Isso aqui traz uma possibilidade que vocês não têm noção. O que acontece? Né? Aqui eu vou traçar os conceitos aqui. A primeira coisa, né?
O JVM significa Java Virtual Machine, né, que é máquina virtual Java. Então, toda vez que eu estou falando alguma coisa da JVM ou da máquina virtual, tá, eu estou falando desse programa. Nós vamos ver ele, tudo que tem nele, eu coloquei aqui. Dentro dele tem toda uma série, né, de partes, né, de programas específicos que vão estar fazendo isso acontecer, nós vamos ver isso aí. Mas esse conceito, tá? Esse conceito aqui que o Java traz é o conceito WORA, né? Write once, run anywhere, ou seja, escreva uma vez, rode em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que tiver uma JVM. Por quê? A partir de agora, o que me interessa é o bytecode. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque eu escrevo o código-fonte uma vez só. Diferente de C, por exemplo, que eu tenho que escrever várias vezes e adaptar para cada tipo específico de plataforma que eu estou utilizando. O Java não. O Java eu escrevo uma vez, ele pode rodar em qualquer lugar. Quando eu viro e falo qualquer lugar que tenha uma JVM. E quando eu falo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Né? Eu estou falando aí não só de computadores, estou falando de smartphones, estou falando de smartwatch, que é aquele relógio, né, que tem um programador. Estou falando do Mars Rovers, né, que Mars Rover, na verdade, né, que é um robô que estava lá em Marte. Eu estou falando de várias e qualquer outra coisa que eu possa vir a interagir, tá? No qual seja possível, tenha, né, um processador de dados, né, que eu possa fazer processamento de dados externamente. Então, qualquer né, ou seja, qualquer computador, eu posso estar utilizando o Java, tá? Vamos lembrar aí que eu comentei para a gente expandir essa questão do conceito de computador, não achar que computador é simplesmente, unicamente o quê? Esse que nós estamos utilizando, né? Esse conceito de computador aí, ele é muito maior. Isso aqui é um computador de um tipo específico, por exemplo, eu estou utilizando um tipo específico que é um desktop, né? Computador de mesa. Eu tenho um tipo específico que é um notebook, né? Eu tenho um tipo específico que é um smartphone, mas são todos computadores, tá? Muda tipo. E aí eu tendo ali, né, uma JVM, eu posso rodar, né, essas instruções de Java aí, essa lógica de Java em todos eles, independente de qual, desde que tenha uma JVM, tá? E aí o nome desse conceito é WORA, Write Once, Anywhere. Né? Escreva uma vez, rode em qualquer lugar, tá? Desde que se tenha uma JVM, que é Java Virtual Machine, que é a máquina virtual Java, tá? Vou estar falando muito aí de máquina, daqui a pouquinho vou estar falando, vou voltar nesse conceito de máquina virtual, vou falar só máquina virtual, mas você já sabe que a máquina virtual é o JVM, tá? E aí nós temos duas coisas, né, dois ambientes para ter utilização de Java, que são pré-requisitos, tá? Nós vamos ter o JRE, que é o mais utilizado, né? O Java Runtime Environment, né, que é um ambiente de execução Java, né? Esse é um ambiente que nós vamos ter só para execução, ou seja, todo e qualquer lugar que vai utilizar Java tem que ter uma JRE. É o mínimo, tá? Acabei de baixar tudo aqui, meu computador está todo novinho, acabei de formatar, coloquei sistema operacional, só tem sistema operacional, tá? Ó, você vai ver qualquer aplicação Java que você vai ter que fazer, você vai lá no site da Oracle, tá? E vai ter que baixar pelo menos uma JRE, né? No caso do meu computador, eu uso uma JDK, vocês também, como alunos de programação, vão estar baixando uma JDK. Eu vou falar para vocês as especificações para vocês baixarem, tá? Já deixa aí para na próxima aula que a gente tiver, a gente já programar, né, em cima aí da JDK, tá? Com as especificações que eu vou estar passando para vocês aqui, tá? Hoje eu vou passar todas as especificações aí, como baixar, como deixar o ambiente, né, pré-modelado. Quem não tiver, tá, um computador de mesa, tá? Só uso o mobile. Então, eu não tenho uma JDK
né, para mobile, uma IDE, na verdade, para mobile. Eu tenho a JDK, mas não tem uma IDE específica de Java para mobile. E aí, então, eu vou passar um site que faz o que eu vou chamar de, nós chamamos, né, de uma simulação, tá, de uma IDE. Mas não é a mesma coisa, infelizmente. Vocês não vão ter a mesma experiência, né? Mas assim, é o mais próximo que a gente consegue fazer com qualidade ainda. Né? Ver, ó, o código está funcionando certo, escrevi correto, né? Além de escrever só no caderno, tá? É importante ter caderno, não esqueçam, gente, de escrever em caderno, tá? Os conceitos aí, quem não. Eu tô fazendo um resumo, pegando as coisas assim, mais importantes, além do que tem como base, para vocês nunca esquecerem disso aí. É extremamente importante. Esses conceitos vão ser para a vida inteira quando vocês forem trabalhar com Java. Né? E vou ser muito sincero com vocês, a linguagem Java não é uma linguagem que eu vejo morrer, não. Pelo contrário, eu vejo ela renascer, crescer, ter muita força, simplesmente por ter não só essa possibilidade, mas vários adeptos. Outras linguagens já têm essa levada aí da lógica do Java para funcionamento, tá? Mas nem todos, né? E outra coisa, né? A questão da característica, da versatilidade do Java, ela é única. Né? Então, assim, não tem muito o que dizer de diferença, não. Então, nós vamos ter, para poder funcionar, é necessário ter uma JRE ou uma JDK. Tá bom? Vamos entender o que é uma JRE, o que é uma JDK, tá? O que é uma IDE, tá? Porque ela não está dentro aí, nós vamos utilizar a IDE, tá? Ela não está dentro da JK, da JDK, mas ela, até mesmo porque temos várias, eu vou falar um pouco da diferença entre uma e outra, tá? E aí nós vamos entender como é que funciona, né? O que é necessário para o funcionamento do Java em si, tá bom? Então, a primeira coisa, olha, JRE. Aqui eu comentei muito bem claro que, olha, o JRE é só para execução, ou seja, eu vou estar utilizando eu vou ter uma JRE apenas quando eu for ser somente usuário, tá, de Java, ou seja, pelo menos para usar Java eu preciso de alguma coisa. No caso, eu preciso de uma JRE, tá? Que é um ambiente de execução Java, Java Runtime Involvement, né? Ou seja, preciso de um ambiente de execução do Java para executar, tá? E aí, se eu for no caso igual vocês, né? Nós vamos desenvolver em Java, eu vou ter que ter uma JDK, Java Development Kit, né? Que é o kit de desenvolvimento de Java. Mas vamos entender o que compõe essas siglas, né? Esses pacotes aí que nós vamos ter que baixar para poder utilizar, tá bom? Então, uma JRE, ela possui basicamente uma JVM mais as bibliotecas, tá? E aí, a JVM, o que tem na JVM? Que é a máquina virtual, né? Java Virtual Machine. Eu vou ter um loader, tá? Esse loader ele tem a função de quê? De carregar o bytecode na máquina virtual, tá? Então, vamos lembrar que a primeira coisa que eu vou fazer o que eu trabalho, desculpa, né, em Java vai ser exatamente o quê? Com bytecode, né, que é um código que não é executável, né, não é um código fonte, não é um código executável pela máquina, né, pela máquina física, tá? Ou seja, não é um código nativo que ela vai entender, até mesmo porque eu preciso dessas especificações de uma para outra, né? Mas é um código no qual tem todas as instruções que eu escrevi uma vez só. Tá? Então, a JVM, ela carrega o bytecode, ela carrega ali, né, as informações, que não é o código-fonte, não esqueçam disso, né? Inclusive, quem vai transformar código-fonte em bytecode vai ser uma outra estrutura lá na JDK, tá? A JRE não transforma código em bytecode, mas ela precisa ler o bytecode para transformar em código nativo, tá? Ainda tem um lugar aqui. Então, além do loader que carrega esse bytecode na máquina virtual,
né? Essa máquina virtual é a JVM, né? É um programa que tem uma memória própria, tem tudo próprio ali, tá? Então, inclusive, daqui a pouco eu vou comentar sobre as críticas que foram feitas, né? E é uma das grandes críticas, eu não posso ter falado de uma vez, uma das grandes críticas feitas ao Java é o quê? Era a questão da performance, o medo de não se ter uma boa performance. Por quê? Olha aqui, vamos ver aqui nessa página aqui, ó, nós temos o Java para virar bytecode, para passar pela JVM, para aí sim passar por todos aqueles processos ali e ser executado. Mas olha, ser muito mais rápido, você chega e aí vai perder performance, que vai ter que fazer muito processamento, né? Vai ter que gastar muita memória, e aí o próprio Java pensou nisso, obviamente, né? E aí nós vamos ter, né, dentro da máquina virtual, hoje é quase imperceptível esse processamento a mais, devido a toda a evolução. No início, sim, teve aí um pouco mais de demora no processamento, na performance, tá? Mas não é nada que realmente seja preocupante, digamos assim, tá? Hoje, então, é praticamente perceptível, tá? Então, eu vou ter o loader, que vai carregar esse bytecode na máquina virtual, ele vai pegar e entender, tá? O verificador, que vai verificar, ou seja, um outro programinha lá que vai ter rodado ao mesmo tempo, né? Verifica se o código ele pode ser executado sem problema algum, se ele não for, ele já vai travar ali, tá? O interpretador que vai transformar esse código, esse bytecode, que esse código que foi escrito, né, em forma de código fonte, tá? O interpretador e transformado na JDK para bytecode, né? Na JRE ele vai ser interpretado esse bytecode e transformado em código nativo da máquina específica, tá? Então, assim, aí sim, tá a grande diferença, né? O interpretador ele vai transformar em código nativo da máquina, porque eu vou ter um código X para uma máquina tal, um código Y para aquela. Então, o próprio interpretador ele já vai aí tá julgando o mesmo bytecode, que é um código básico sobre as estruturas as instruções que foram dadas, tá? E ele vai estar aí relendo, reestruturando esse código, né, em código nativo para aquela instrução, microinstruções para aquela máquina. E como que essas microinstruções elas vão acontecer, gente? Hoje nós sabemos que todas as máquinas têm como microinstruções um sistema binário, né? Então, uma sequência de 01, 01, 001, 001, que vai ser entendido por essa máquina, passando aí pelo processador, módulo processador, tá? E gerando aí o que se espera, né? Ou seja, as funções, a utilização da rotina, o resultado esperado, tá bom? Além aí do interpretador, a JVM ela possui um gerenciador de memória, que vai estar gerenciando os códigos e as variáveis, tá? Na memória da JVM, tá? Então, o gerenciador ele vai tratar, né, como que os códigos e as variáveis elas são gerenciadas na memória da JVM, tá? Para quê? Exatamente para garantir performance. Juntamente com o gerenciador de memória, nós vamos ter o quê? O compilador JIT, tá? O JIT vem de Just in Time, né? Ele faz aí uma tradução em tempo real, né, gerando exatamente essa performance no sistema, juntamente com o gerenciador de memória. Então, nós temos ali. É tudo muito rápido, né, gente? Mas esse é o parâmetro para poder que se consiga, né, utilizar a tecnologia até então, que não se tinha, né? Você tinha só aquela questão, a instrução e a execução. Agora eu tenho a instrução e eu tenho a execução em qualquer plataforma. Para ter em qualquer plataforma, eu preciso passar por isso aí, tá? Então, na JRE, basicamente, você tem a JVM, mais as bibliotecas, tá? Eu não vou entrar muito agora no nome das bibliotecas, porque eu vou estar passando para vocês aí, na próxima aula, né, as bibliotecas mais utilizadas
no Java. Não falar que é todas, não, que eu fico aqui uma aula só falando de biblioteca Java e suas funcionalidades. Mas nós vamos ver todas as principais mais utilizadas. Está saindo sempre uma nova aí, né? Por exemplo, nós vamos trabalhar bastante com a biblioteca Swing. A biblioteca Swing, ela cresce de uma outra biblioteca anterior, que acho que era a AWT, né? E hoje nós vamos estar utilizando, depois da Swing, nós vamos usar muito o JavaFX FXML, né? No qual nós vamos aprender, nós vamos poder estar utilizando, né, dentro de Java também, HTML, XML, né? E até CSS, né, dentro da plataforma FXML, no qual nós vamos estar trabalhando aí. Eu já vou começar com vocês, eu não vou ficar nessa coisa tá, primeiro eu vou passar todos os conceitos, depois nós vamos pegar o objeto. Não, nós já vamos pegar o objeto trabalhando com o conceito, tá? Eu até passei no dia que, não foi na aula, eu passei, mas eu vou reforçar novamente. Quem tem dificuldade em lógica de programação, eu já passei um curso para o pessoal que estava lá, presencial, até falei com vocês de novo, eu tinha separado dois que eu gostei muito, tá? Que iam agilizar bastante, além de eu ter dado uma aula no sábado, né? Só específica aí de lógica, mas quem tiver dúvida aí na construção das da estrutura, tá? Eu vou aí, mais uma vez, tá? Orientá-los, tá? Se você tem dificuldade em lógica de programação, pega essa semana aí e vê lá o curso do Gustavo Guanabara, são 16 vídeos, né? São curtos, cerca de meia hora cada um. Acho que não, se tiver muito, vai ser 40 minutos, tá? Depende de qual que ele colocou, que é de lógica de programação, que é base para a gente. Tá? Então, eu vou estar utilizando muito, né, o comando em Portugal, né, e fazendo essa alusão ao comando em Java. Hoje eu vou mostrar para vocês aí que a declaração, a sintaxe, ela muda, mas a lógica é a mesma, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui a JRE, então, mais uma vez, lembrando para vocês não esquecerem de pegar aí a lógica, porque é extremamente básico para a gente. Eu dei, mas eu dei assim, eu dei superficial, né? Porque se fosse dar uma aula só né? Nós temos uma disciplina só de lógica aí, mas vocês precisam ter essas ideias anteriores consolidadas, tá? Bem, então a JRE, que é um ambiente para execução. Então, se eu quiser só executar, eu vou ter uma JRE. Se, como é o nosso caso, vamos querer aí estar desenvolvendo, nós vamos estar utilizando uma JDK, né? Java Development Kit, Kit de Desenvolvimento Java, tá? Então, o que tem na JDK? Então, a JDK, ela já começa com uma coisa, ela tem tudo que a JRE tem, né? Então, ela começa tendo tudo que está aqui. É necessário ela ter tudo que está aqui. Então, além de tudo que está aqui na JRE, ela tem o JavaLang, tá? Que é a linguagem Java básica, tá? Nós vamos ver aí o que é a linguagem Java básica, né? Inclusive, é uma biblioteca, tá? Java.lang, mas a gente não vai importar ela, porque ela sempre vai estar lá. Tá? Então, tudo que vocês utilizaram, que vocês aprenderam aí no Visual G ou no Portugal Studio, não sei qual que vocês utilizaram para aprender Portugal, lógico. Opa, deixa eu ver aqui. Cadê a apresentação aqui? Achei. Foi o visual? Beleza. Então, toda aquela. Inclusive, vocês vão ter uma facilidade com uma questão da ideia, porque o visual também ele vai ter essa. O visual G, né? Peraí. Ah, não. Eu tô gravando sim, tá, Gabriel? Assiste sim, Sabrina. Eu passei já, inclusive até no grupo,
um dia, não, foi no pessoal que o menino mandou para mim, esse professor, eu falei, é esse mesmo. Eu vou passar o link de novo para vocês, de todas a playlist dele, tá? Aquela aula toda que eu dei, né, aquelas aulas de lógica, ele tá bem mais assim, como ele tem mais tempo, né, eu fiquei, acho que ao todo deve ter dado umas 2 horas e meia no máximo, né, não dá para falar tudo com tantos exercícios, etc e tal, eu passei só os conceitos e tal, no final de tudo, mas seria extremamente importante vocês fazerem sim um curso, é importante para vocês estarem praticando, a gente não tem como. Programação é praticar, tá? Não tem, eternamente vai ser praticar. Do que eu falei até agora, se tiver alguma dúvida sobre esses conceitos, sim, gente. O logo é uma xícara do Java até hoje, tá? Você perguntou por que era uma xícara, agora você já sabe, Sabrina. Gente, qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio, pode falar comigo, tá? Não tem problema não, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Porque às vezes eu não vejo que mandou mensagem, porque eu estou com a apresentação do coisa aberta aqui, tá? Então, o JDK, ele vai ter a JRE, tá? O JavaLang, que o JavaLang é a linguagem básica do Java. E aí que eu estou falando, por isso que eu estou falando do visual, né? Tudo que vocês aprenderam ali na lógica básica, tá? Os operadores aritméticos básicos, né? Algumas coisinhas assim, né? As estruturas, formação de estrutura, então tudo isso vai estar no JavaLang, tá? Automaticamente. Como eu já disse, nós temos aí também o que? As bibliotecas. As bibliotecas estão no JRE? Estão, tá? Mas toda vez que você vai fazer um programa em Java, você não tem todas as bibliotecas automaticamente. Por quê? Cada biblioteca ela tem um certo nível, uma certa quantidade de dados ali, de informações. Então, quando você vai fazer um programa, na JDK você tem todas elas, né? Mas na hora que você fazer o programa, toda vez que você vai escrever, você tem que importar qual biblioteca que você quer para o seu programa, porque isso vai estar lidando exatamente com até mesmo a questão do tamanho do seu programa. Né? Se ele utilizar muito... Para que você colocar, sei lá, deixa eu ver Não, útil a gente sempre utiliza, né? A biblioteca útil, a biblioteca math. Vamos supor que você vai fazer um programa que não vai utilizar funções aritméticas muito elaboradas. Então, você não precisa ter, por exemplo, a plataforma math, né? Que é a plataforma de matemática. Tá? Você vai utilizar aí a plataforma aí do JavaLang mesmo, que tem o básico. Mas você precisa, talvez, para trabalhar com uma janela, ou você precisa de importar uma swing, ou você precisa importar uma FX XML, né? Para quê? Para poder você ter a funcionalidade. Se você não vai trabalhar com janela, eu acho que não, porque eu acho que a maioria pode ser que trabalhe aí com... Você não vai trabalhar com janela, você trabalha com... a interface ela vai ser de alguma maneira colocada, né? Isso. A não ser que tem alguns programas também que são programas de execução interno, então ele não tem basicamente uma estrutura de janela para aparição. Né? Ele tem, por exemplo, por uma funcionalidade. Vamos pensar, por exemplo, no Mas Rover mesmo. Né? O Mas Rover, ele era um robô que estava em Marte, né? E ele não tinha necessidade, né, de ter ninguém lá para fazer uma interface com ele ao vivo. Ele precisava de ter movimento, ele precisava de ter coleta de informações, mas não de uma comunicação direta. Né? Então, a comunicação toda era feita a partir de quê? De dados que eram enviados para poder ter controle aonde? Grandes robôs são assim, né? A maioria dos robôs é assim. Você tem controle numa plataforma externa. Você envia informações, então o programa que está nele é um, o programa que você controla ele é outro. Né? Você não tem ali o mesmo programa presente. Tá? Então, você não tem, por exemplo, necessidade de utilizar uma janela, né, no programa que você vai utilizar dentro de um robô. Né? O que faria aí com que as plataformas, né, por exemplo, o Java Swing, você não utilizaria, né? A biblioteca, desculpa. O Java Swing você não vai utilizar.
Tá? Então, além do Java Lang, que automaticamente essa biblioteca já fica lá aberta sempre que você abre qualquer programa para desenvolver no JDK, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre as bibliotecas, tá? E como que essa funcionalidade de chamar as bibliotecas quando são necessárias, para vocês, né, não terem dúvida mais sobre isso aí, tá bom? Então, aqui, olha, além do Java Lang, a JDK possui os Java Tools. Esse Java Tools, ele vai estar aí, o que vai estar incluído nele, tá? O Java C, tá? Não fala Javac não, gente, que é muito feio. O povo fala muito Javac, mas o Javac é muito feio. Dentro da área acadêmica, fala Javac é muito feio. É o Java C, tá? É igual escreva e escreva L, não escreva algo, escreva L. Então, fala bonitinho. Tá? O do Java C, o compilador Java, né? Ele transforma, aí esse sim, né? Só na JTK que você vai ter o Java C, que você vai transformar o código-fonte que você escreveu em bytecode, né? A JRL não possui essa funcionalidade. Essa funcionalidade da JDK. Então, você precisa ter uma JDK para você poder escrever ali, porque é nele que vai ter o Java C, que você vai escrever em código-fonte e ele vai transformar em bytecode, tá? Além disso, você tem dentro, né, do JavaTools o debugger, tá? O debugger ele vai verificar em tempo real se o programa está executável. Então, o tempo inteiro, né, dentro do debugger aí, ele vai estar ele vai estar fazendo verificação, né, se o programa ele está podendo, né, ser executado, isso em tempo real, continuamente, verificando e testando o conteúdo, tanto das variáveis, como o acesso ao banco de dados, porque ela vai ter que ser julgada, né, toda a informação que nós temos, enquanto o programa está ali, ele fica só ali, né, se qualquer coisa que eu vou gravar, eu vou ter que trabalhar com banco de dados contínuo, nós vamos ver um pouco de banco de dados eu vou mostrar para vocês, né, como fazer atribuição, tá? Mas depois que a gente tiver, vocês vão ter uma disciplina só de banco de dados, tá? Vocês vão aprender a linguagem, é uma linguagem de banco de dados, que é a SQL, tá? Provavelmente utilizando o MySQL, né? Se não me engano, vai ser ano que vem que vocês vão ter. Já estão tendo banco de dados? Só banco de dados? Acho que não, né? Que é uma linguagem toda. Deixa eu olhar aqui. Não, né? É uma linguagem toda específica. Eu vou passar algumas coisas de banco de dados para vocês quando a gente na disciplina ali de. Já estou até fazendo, tá até na verdade, não, é no quarto semestre, é no último bimestre. Que aí nós vamos pegar toda a interação que nós aprendemos em PHP, em JavaScript e fazer essa alusão aí ao banco de dados para poder guardar informações, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aí, né, o debugger que vai estar fazendo isso, né, fazendo essa interação de variável, como é que está o acesso dela aos bancos de dados. Eu tenho, né, eu vou ter que mandar para onde, como que vai ser o tamanho, né, etc e tal, como é que vai estar atribuindo aquilo ali, a qual espaço, né, visto que quando eu falo de dados, eu falo de informações, eu falo de espaços que têm que ser preenchidos, tá? Então, é do debugger que vai estar fazendo isso aí. E eu tenho APIs, né, que são várias tecnologias, tanto para software como para plataforma web, né, mas é voltado todos para redes, tá? Então, o API é a parte do JDK ligada aí a essa questão de comunicação, né, principalmente em web, de forma web, tá? E eu coloquei embaixo ali a IDE, tá? Mas a IDE, ela não vem na JDK, tá? A IDE, ela é um complemento, tá? Mas ela não vem, ela pode sim, ela será anexada à JDK, mas ela não ela não vem junto com a JDK. Por que que não vem uma IDE junto com a JDK, né? E a resposta é simples. Nós temos vários tipos de IDEs.
tá? E aí, embora nós temos a IDE, que é padrão da Oracle, que é dona da linguagem Java, tá? Porque ela compra essa Microsystem, e se ela comprou a Microsystem, automaticamente ela levou, né, toda a tecnologia Java como dona, né, dona dos direitos. Deixou em aberto, que era o que mais ainda hoje é dele, né, é dele, tá? A Oracle tem a sua IDE específica, vou estar falando delas daqui a pouquinho, tá? Mas não é a única, né? Então eu vou estar falando um pouquinho das que... Ó, dessas aqui, eu particularmente só usei duas, tá? Mas eu tenho um amigo meu que, inclusive, até foi comentando em sala de aula, ele é arquiteto de programação e o último emprego que ele trabalhou, ele utilizava Eclipse, que eu nunca utilizei, e no atual ele está utilizando a Intel Lead, né? E aí me fala um pouco da diferença delas aí, e aí ele me explicou, né, como ele já está na prática há muito tempo, eu anotei aqui, porque é diferente, o conceito é uma coisa, a prática é outra. Ele na prática me comenta um pouquinho aí. Mandou um áudio para mim de 20 segundos, você, pronto, entendi. Porque realmente aí tem um pouquinho de diferença, tá? Na utilização, não nos comandos, tá? A interface muda, tá? Inclusive, nós vamos estar utilizando o NetBeans aqui, porque nós temos uma das coisas principais, que é o redefinidor de janelas, né? Redefinir janelas é um negócio que a princípio a gente utiliza muito, tá? Uma coisa que é diferente, por exemplo, na Eclipse, você tem que configurar ela toda. Se desconfigurar, você tem que voltar para configurar ela. Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, tá? A IntelliJ já é um pouco mais pesada, mas é mais nova. Ela tem instalador, né? E ela instala automático ali, né? Você pode criar... Hoje, até então, pelo que eu vi, é a que mais a melhor, assim. É pesada, mas melhor dentro do contexto empresarial, tá? Mas nós vamos aprender na NetBeans, que é a mais didática de todas, né? Então vamos entender o que é uma IDE, antes de qualquer coisa, tá? IDE vem de Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. Ele integra com o quê? Com a JDK. Então, ele é um complemento da JDK, tá? E ele possibilita o quê? Porque até então, quando eu tenho só a JDK instalada, olha, onde é que eu vou estar fazendo um programa executável? Tá? Eu tenho que escrever o código-fonte todo, tá? Ou no prompt de comando, que é aquela tela preta, né? Que a gente, onde você coloca ali. Na verdade, onde se fazia muito, né? Os dados antes. No caso do Windows, né? É a tela preta, né? Dependendo do sistema operacional, pode ser outra aparência, tá? Mas, em suma, ou no bloco de notas, tá? Mas depois você tem que salvar de um formato específico, que é o .jar, né? Para transformar. Só que acontece, você não vai ter todos esses recursos que a IDE vai estar te proporcionando, tá? E quais são esses recursos? Olha, eu tenho o debug que verifica, eu tenho aí o compilador Java para transformar em bytecode, mas só que é o seguinte, ele verifica, se não funcionar, não funcionou. Você compilou o código lá, deixou lá, tá errado, você tem que se virar e achar onde que tá errado, depois relendo ali. Lembrando que o Java é case sensitive, ou seja, ele compreende a diferença entre letras maiúsculas, letras minúsculas, e isso faz diferença no código, tá? A IDE, não, a IDE, ela vai estar pegando isso aí, tá? Ela vai estar mostrando, tá? Ela vai utilizar várias ferramentas, como, por exemplo, uma delas que eu coloquei aqui, né? Que é a colorização, né, de código. O que é colorização de código? Tá tudo ok, fica com corzinha e tal. Se tá uma coisa errada, automaticamente ele já mostra um vermelho ali, tá? Ou, na verdade, o NetBeans ele dá uma amarelo ali, né?
em cima do comando, pô, isso aqui não está rodando, né? Mas fica colorido te mostrando aonde que está errado, o que não está rodando, né? Igual no Visual G, vocês utilizaram lá, rodou aí e falava assim, linha tal não está sendo entendida. Então você vai lá na linha tal e vê qual que é o problema. Ainda fica um vermelho no lugar do problema, né? Isso é colorização de cor, tá? Colorização de código, desculpa. Quando você vai trabalhar com programação que você não tiver uma ideia, não existe isso não. Você colocou lá o que você colocou, vai ser aquilo ali. Não funcionou, se vira e acha onde é que está o problema, tá? E aí a ideia, ela vem exatamente aí como uma modificação em todo, né, o processo de programação, né? E é por isso que eu falo que hoje programar não é difícil, gente, né? Ela promove esse conceito ali que eu coloquei, né, que é o Rapid Application Development, que é o desenvolvimento rápido de aplicações, visto que você não precisa ficar o tempo inteiro voltando para poder refazer isso aí de novo, né? Então, ela agiliza pra caramba, né? Então, além disso, ela tem um editor completo, né? Com todas as questões aí das bibliotecas. Tem uma biblioteca que não está importada, é necessário importar uma biblioteca sempre para poder. Vocês vão ver isso para frente. Aí você colocou o comando da biblioteca, então automaticamente vai pedir para você, importa aqui. Você não precisa lá escrever import e colocar o nome da biblioteca. Ele vai te indicar qual biblioteca que você vai fazer o import sobre aquele comando que você mandou, que é necessário fazer, tá? Isso na IDE. Fora de uma IDE, isso aí você tem que fazer tudo por você mesmo, sua própria conta, né? Em risco, tá? Possui uma média de testes, né? Antes de se executar, né? Realmente o programa. Isso parece que é uma coisa meio básica, né? Mas se você não tiver uma IDE, tá? Que é um ambiente controlado, e você faz um código, compila ele, né? Só utilizando o JDK, tudo bonito, mas se der um erro ali que vai entrar, vamos supor, em looping, né? E você dá o play para a execução do programa, né? Dentro do ambiente de teste, igual a gente tinha no Visual G, entrou em looping, o que você faz? Você vai lá e parar o programa, esse é o ambiente de teste. Se ele estiver dentro da sua máquina, né? E ele entrar em looping, e aí trava a sua máquina, você pode ter questão, você vai ter que desligar ali, e aí você vê onde é que está o problema do código. Né? Provavelmente, se for um problema de looping, nós já sabemos, né? Vai estar numa estrutura de repetição, tá? É isso aí, tá lá na lógica básica. Então, assim, você já sabe onde é que procurar, né? Mas, se você tiver dentro de uma IDE, você dá o play no ambiente de teste, opa, não está rodando, está em loop, eu já dou aquele pause e vou ver o código de onde é que tá o problema, né? Sem precisar de comprometer o meu sistema, né? De uma forma geral, um sistema completo, né? Porque eu estou dentro de um ambiente aí que é controlável. Bom? Além disso, ele facilita a distribuição. Isso quando você falar, né? Você vai ter uma opção dentro da IDE. No caso, eu não estou utilizando a NetBeans, né? Que é limpar e construir projeto. Automaticamente ele vai estar lá dentro da pasta dos documentos, ou onde você colocou para ser a saída, né, do que for salvo do NetBeans, né? No caso, nós não estamos utilizando NetBeans, tá? Vai estar lá o programa já executável, né, ponto .jar, tá? No caso, hoje nós não vamos fazer... Eu vou segurar... A gente pode ficar só um pouquinho, somente para terminar de explicar as ideias, e aí eu deixo o Camel Case para a próxima, pode ser? Pelo menos, eu queria passar pelo menos as ideias. Eu deixo aqui é o comando, tá? Eu vou estar explicando para vocês tudo que está escrito aqui, tá? Vocês vão entender. Mas, por exemplo, Public Static Void Main, que é quando você vai declarar qual vai ser seu método utilizado, tá? Isso aqui eu vou estar passando para vocês assim como System Out Print, né? Que isso aqui equivale ao quê?
Aqui equivale à declaração de variável e aqui equivale ao comando escreva, tá? E tem o sinal print ln, né? É o salt mais o tab. Aqui é psvm mais o tab. Você não precisa escrever isso tudo, né? Assim que você coloca só, isso aí só pode por causa da IDE, tá? Você só faz aí o chamado e, na verdade, a sigla, né? Aperta o tab, automaticamente o chamado está lá. É só essas primeiras partes aqui que você também não vai escrever, tá? Porque quando você estiver começando seu projeto, a IDE escreve tudo isso para você. Se você não tiver uma IDE, aí realmente fica complicado, tá? Aí você está vendo aqui, olha, aqui eu tenho o pacote, tá? O nome do pacote, na classe que eu estou utilizando. Esses conceitos de pacote, classe, depois eu vou passar tudo separado, mas você já tendo convívio com isso, fica mais tranquilo de entender, com os nomes e tal. Tá? Então, aqui eu tenho, é como se fosse o nome, né, algoritmo, o nome do algoritmo, tá aqui, ó, primeiro programa, né, vai ser de forma pública, eu posso colocar, tem conceito de público e privado, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês, falando sobre esses conceitos, mas só para falar, né, que é uma classe pública, né, que é primeiro programa, mas aqui agora, aqui é primeiro programa, está escrito de um jeito, aqui está de outro, sim, nós vamos ter a questão do camel case, que eu ia passar hoje, mas não vai dar. Então, assim, a classe eu tenho uma forma de escrever, começa com maiúscula todas as letras, né, se for atributo, né, a primeira é minúscula e todas as outras são maiúsculas, chama camel case, né, que é a técnica do camelo, exatamente porque tem aquela corcova de sobe e desce, que até então a gente fala, eu posso escrever com letra maiúscula, letra minúscula, posso utilizar essa questão de nomes, né, nomenclatura, posso utilizar como símbolo apenas o underline, eu tenho que começar com uma letra, depois eu posso colocar o número, não posso começar com o número, então todas essas regras nós temos aqui para escrever também. Tá? Além disso, além dessas regras, que nós já vimos as regras básicas, nós temos a questão da regra do camel case em Java, que é quando vou utilizar maiúsculo, minúsculo no nome que eu vou estar atribuindo ali a certa coisa. Depende de que coisa que ela é. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui para não ficar perdido, né, nas ideias. Aqui eu coloquei aqui, eu já falei das ideias, tá? Eu coloquei aqui, tá? Alguns nomes, tá? Não tem acento. Alguns nomes de algumas ideias que são mais utilizadas. Eu, particularmente, dessas aqui, né? O NetBeans eu uso, o VS Code eu uso constantemente. Inclusive, se eu não me engano, em JavaScript nós estamos utilizando o Visual Studio, não é? Tá bem? Que é uma ideia né, que eu posso utilizar para uma outra linguagem também, tá? Então, NetBeans, VS Code, tem a Eclipse e tem a IntelliJ, tá? Vamos falar um pouquinho da diferença do que é. Então, ela não é obrigatória. Alguém chegou agora? Alguém chegou e saiu. Mas tudo bem. Gabriel, estou usando o VS Code, já instalei as extensões de Java. Ô, Gabriel, então, eu vou estar utilizando em salas de aula o NetBeans. Por que o NetBeans? Porque ele é mais didático, tá? E como ele é oficial ele é mais leve, ele tem um instalador, tá? Ele tem a função, as funções de retorno de janela. Então, assim, ele, para mim, é o mais didático de todos, tá? O Eclipse, ele é muito utilizado em empresas, tá? Ele tem umas funcionalidades muito boas, mas só que ele tem um ponto ruim, tá? Que é o quê? Que você tem que instalar ele, configurar, né, todas as janelas, e se alguma coisa sai, você tem que saber onde é que você vai achar para colocar, tá? O IntelliJ, ele vem com o instalador, ele configura automaticamente, né? Só que ele é bem pesado,
Ele é bem pesado, tá? E Visual Studio Code, ele é bem aberto aí. Na hora que você abre, ele é bonito, eu acho um dos mais bonitos, né? Aquela telinha preta, colorida ali e tal. Todos eles têm coloração de código, né? E que é muito importante, que dá essa visibilidade, essa visão para tudo, tá? Mas aí, além disso aqui, das IDEs, de todas as IDEs, eu vou estar recomendando novamente para vocês a gente está utilizando o NetBeans, porque é aqui eu vou estar utilizando online, mostrando para vocês na hora que eu estiver programando, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês em tempo real. Então, assim, mas eu fiquei com dificuldade de entender, esqueci porque eu estou utilizando uma outra, então onde é que está essa funcionalidade da outra? Depende de qual que você está utilizando, se for Eclipse, depende de onde é que você configurou, né? Então, eu vou estar utilizando o NetBeans porque ela é recomendada e é básica e mais utilizada de forma didática. Isso é fato. Bom, mas não se prendam, tá? A empresa mesmo não utiliza muito o NetBeans. Né? Eu, particularmente, nunca vi utilizando empresa maior, grande, assim, o NetBeans. Tá? Geralmente utiliza o Eclipse e o IntelliJ. Tá? Mais que o VS Code muito utilizado no JavaScript, né? Para desenvolvimento de JavaScript, junto com o Node.js. Mas vamos aprender no mais fácil, para depois a gente pegar o mais difícil, né? Né? Não que eu falei assim, eu sempre fui de desmistificar essa coisa do difícil, né, em programação, né? Eu acho que programação era difícil sim, antes de ter uma ideia, antes de existir ideia. Agora que tem ideia, eu acho que assim, é até um pecado falar que programar é difícil, tá? Porque se você sabe a lógica, o resto você vai lá e você vai aprendendo quais as bibliotecas e as funcionalidades que a linguagem tem para você poder utilizar. Né? A ideia te ajuda tanto, mas tanto. Acho que antes da construção das ideias, sim, era bem complicado. Tinha que escrever todo o código. Nós vamos ver que, né, a gente faz duas coisas. Na que a gente for programar o Olá Mundo mesmo, a gente vai escrever tipo uma linha. O resto vai estar lá, né? A gente vai utilizando, nós vamos fazer uma programação orientada a objeto aí, com objeto de janela, tá? E botão, tá? Nós vamos escrever duas linhas. O resto, tudo a IDE monta para gente. Eu vou mostrar para vocês todo o código, como que o código fica grande. Mas a IDE, ela promove tudo, tá? E aí é muito importante também, gente, antes de qualquer coisa, tá? Eu vou parar, deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui, tá? Depois, na próxima, eu já mostro o primeiro comando da programação, tá? Até bom que até aqui vocês já baixem tudo, tá? Vocês vão ter que baixar o tipo de JDK, tá? Então, nós temos 3 tipos de JDK, tá? Isso não tem nada a ver com a IDE. É o tipo de JDK para ver o tipo de suporte, né? A quantidade de biblioteca que eles vão estar ali. E aí, o tipo de JDK vai variar conforme a usabilidade, né? O que você vai fazer, o que você pretende desenvolver, tá? Nós temos a SE, que é o Standard Edition, que é o que nós vamos estar utilizando, tá? Para desenvolver as nossas atividades, tá? A Standard Edition, ela desenvolve aplicação que precisa de janela ou ambiente, né? Com controles padrões de sistema operacional e de interface gráfica. Tá? Então, ou seja, tudo que é ali voltado para coisa que é padrão, né? Que a gente utiliza aí, né? Igual no computador de uma forma geral, né? Que utiliza janela, tá? Nós vamos estar utilizando a Standard Edition, tá? Nós temos a Enterprise Edition, tá? Ou edição, né? Empresarial, né? A Standard Edition, ela é tem um tem a mais. Só, não sei. Então ela vai trabalhar com janela, tá? Já a Enterprise, né? Que é a edição empresarial, né? Ela vai estar desenvolvendo o aplicativo em janela, mas
né, ela utiliza acesso remoto, muito acesso remoto, né, além de quê? De acesso a banco de dados gigantes, né? E outras coisas maiores que são utilizadas em grandes empresas. Então, assim, vai ser uma JDK um pouco maior, né? Principalmente nos APIs ali, né? Voltada aí para essa questão empresarial, tá? E temos a Micro Edition, né? Que ela é mais voltada ali para quê? Para coisas menores, né? Como o controle de dispositivo portátil, de alguma coisa, né? E até mesmo aplicação para celular, tá? Smartwatch, que é mais simples, né? Ou se for fazer uma versão portátil de um aplicativo que já existe. Então, eu utilizo a Micro Edition, tá? Agora, o que é muito importante, gente, para baixar tudo, baixe no site oficial da Oracle, tá bom? E aí, assim, antes eu ia botar aqui para vocês todos o passo a passo para baixar, tá? Mas só que eles já mudaram tantas vezes esse site da Oracle que eu falo, olha, a melhor coisa que tem que fazer, se você não for entrar lá procurar você mesmo, joga no Google que você quer JDK, ó, SE, não esquece, SE, tá? Pega a versão mais nova, que tem todas as bibliotecas, tá? Que nós vamos estar utilizando elas. Eu acho que está na 8.1, se eu não me engano, 8. Alguma coisa. Agora eu não vou saber de cor. Qual é que é demais, né? Mas pega a mais nova, tá? A JDK. Você vai baixar a JDK SE, tá? Logo em seguida, você vai baixar a IDE, bate o NetBeans, tá? E só que tem mais uma coisa também, tá? Nós vamos ter que utilizar uma plataforma externa, tá? Para poder ancorar, ancorar, né, o XML, a biblioteca FACS, ela não está incorporada no NetBeans, tá? Até hoje, eu até pensei que depois de tanto já ia estar incorporado, não está não. Então, baixa também o Scan Builder, vou escrever aqui para vocês, tá? Mas o... Oh, Deus. Eu esqueci, Scan ou Scanner Builder? Eu acho que é Scan Builder. Vou conferir aqui. Qualquer coisa eu coloco para vocês, tá? Então, mas, além de baixar a JDK, vocês vão baixar aí, não esquece, JDK versão SE, que nós vamos estar trabalhando, tá? Baixa também o Scan Builder, que nós vamos trabalhar para poder utilizar a plataforma FACS, FXML, tá? E a IDE, no site da Oracle também, vocês baixem a NetBeans, para a gente poder estar utilizando. Tá bom, gente? Gente, de hoje que eu falei para vocês, alguma dúvida? Essa aqui é a parte basicão. Não, é até bom, viu, Gabriel? Porque o que acontece? Vocês terem contatos com os outras vai estar acabando já já, tá sabendo? Na verdade, até pedi para segurar um pouco mais, só para poder falar essas especificações, para vocês já mexerem, já começarem a ter contato, deixar o ambiente de vocês aí preparadinho para o desenvolvimento, tá bom? Então, alguma dúvida sobre as matérias de hoje, sobre o que foi dado hoje, pessoal? Os conceitos são extremamente importantes, tá? Eu ia começar já na primeira prática ali, beleza. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar já esse material todo lá na, oh Deus, lá no Google Conexão Escola, que é o Google Classroom, tá? Na verdade, esses conceitos eu tinha passado na aula presencial, né, Gabriel?
Mas como teve, assim, em comparação à quantidade de pessoas, né, foi bem maior aqui, eu falei, não, eu vou ter que passar todos os conceitos para garantir aí que todo mundo pegou tudo, tá? Amanhã, na nossa aula, nós vamos estar pegando os conceitos já de JavaScript. Então, a primeira eu vou parar de gravar aqui, gente, para poder não ficar muito grande. Enquanto eu vou conversando com vocês, para falar das próximas. Interromper. Então, eu parei de gravar aqui.